Vamos para mais um jogo de áudio. E essa menina me parece bastante desmotivada, seria a palavra certa. Porque ela já faz as 3 perguntas delas afirmando dificuldades. Ou seja, dificuldades todos nós temos. Mas nós temos que vencer isso. A primeira pergunta dela, ela coloca assim: trabalho em um local do qual eu gosto muito. Recentemente me ofereceram um cargo maior de chefia na empresa. No começo fiquei com dúvidas em aceitar, mas acabei aceitando. Estou sentindo muitas dificuldades, até mesmo em relação aos colegas. A pergunta é: devo continuar no cargo ou desistir? Pois o cansaço e as dificuldades no começo tem menos de uma semana, está sendo enorme. Bem, você está começando algo. Se lhe ofereceram e você aceitou, você tinha que ter aceitado com consciência. Você não aceitou com consciência, porque não tem nem uma semana e você já está colocando a dificuldade na frente da solução. Você é nova, você tem capacidade sim de gerenciar a sua vida. Resta que você tome consciência e coloque cada coisa no seu lugar. O trabalho é para ser executado da melhor maneira possível. Dificuldades vão haver como haveria em qualquer setor da sua vida. Mas você não pode ter um lucro, digamos assim, sem o sacrifício. Então você não tem nada que desanimar. Você já pergunta assim: devo continuar ou devo desistir? Você acha mesmo que são as cartas que tem que te dizer isso? Isso tem que ser escolha sua e você tem que ser determinada. Da mesma forma que você está colocando a resposta no que as cartas vão te dizer, você está colocando, você está errando em deixar a sua vida assim, de repente, na decisão dos outros. Você não tem que se intimidar pelos colegas, você não tem que se intimidar com nada, você tem que desempenhar o papel que você assumiu. Se você não tinha capacidade para isso, você não deveria ter aceito, mas aceitou, leva adiante o desafio. Que negócio é esse? Como é que você já está se derrotando antes de concluir a coisa? Embaralhando as cartas. Pois é, aqui, claro que eu não perguntei se você deve continuar e você deve desistir. Eu perguntei o que está havendo em você, como você está encarando isso. O que aparece aqui? Justamente o desânimo. Você não está melhor porque você não está vendo a situação como um todo. A carta aqui da cegueira, do pessimismo, enfim, do que está te deixando para baixo, está aparecendo do seu lado. Você está usando muito o sentimentalismo e nada de razão. E não pode. Você em um trabalho, você é o cargo que você se propõe a agir. Claro que você não tem que passar por cima de ninguém por conta disso. Mas você tem que ser mais imparcial. Então talvez você esteja agindo com esse instinto aqui desse pessimismo, de se colocar abaixo da situação. Você está ficando cada vez mais despreparada, quando na verdade você não está, senão você não teria assumido. Você aqui está dizendo que você tem que ser mais esperta, que você tem condição sim de ter retorno financeiro, inclusive dentro do seu trabalho.
mas que você tem que ver mais as oportunidades, e esse lado aqui de sentimentalismo exagerado que acaba te pesando, você tem que vencer isso. Você está com uma autopiedade muito grande pelas suas perguntas e suas afirmações aqui, dá para perceber isso. Então você tem que mudar essa situação, porque você não vai ter sucesso, você não vai ter vida financeira melhor, como você coloca aqui, você não vai ter nada com esse pensamento pessimista aqui, de que tudo é difícil. Não existe dificuldade, a dificuldade está na sua mente, está no modo que você está encarando as coisas. Então deixe de se fazer de vítima, deixe de se vitimizar e siga adiante, porque boas possibilidades você tem. Aqui inclusive está dando boas aberturas, sim, porém você tem que sair disso, porque você está sempre dando uma de Marte, para você está sempre tudo ruim. E se você se colocar dessa forma no trabalho, é claro que você não vai ter avanço. Não tem como você ter avanço dessa forma. Para você ter avanço, você tem que pensar positivo. Então aqui, se você continuar assim, você vai acabar saindo sem necessidade. Você tenta, dê o seu melhor. Se não fluir, você fez a sua parte. Agora, você sair assim de cara, eu acho que não deve, não. A não ser que que os empecilhos sejam muitos. Mas você deveria ter pensado antes. Eu ainda tô te vendo assim, com alguma perda, e o jogo mostra aqui que você tem essa... Vamos dizer assim, que você tem esse complexo de inferioridade, ou você não se acha capaz, porque tem alguém perto de você que te induz a isso, que te coloca assim. Então você tem que passar por cima disso, vencer isso, ficar surda a essa pessoa que acaba te fazendo mal e ir adiante sem colocar isso que você me falou aqui como verdade. Cansaço, dificuldade, claro que vai ter. Nada vem fácil. Isso que eu coloco aqui, que as pessoas invejam as outras, invejam a parte boa, esquecem do sacrifício que a pessoa tem que fazer para isso. Nada vem de mão beijada, nada vem dado, nada vem de graça. Nossa vida, a minha, a sua, de qualquer um de nós, vem com sucesso ou não através das nossas escolhas. Então, independente de tudo, você tem que escolher ser feliz. Faça o seu melhor. Deu certo? Deu. Se não der também, você não tem que ficar se culpando por conta disso. Tem que reconhecer que você não pode acumular cargas e que você tem que abrir mão de alguma coisa. Mas isso com consciência, não com peso, não com drama, não com chorumela, entendeu? Tem que fazer isso de uma forma que você não se prejudique. A sua segunda pergunta é: minha vida financeira vai melhorar? Sou uma pessoa trabalhadora, mas não consigo avançar muito financeiramente. Olha, para avançar financeiramente, essa energia aí que te puxa para baixo da inferioridade acaba te podando muito. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós nos propomos assim. Então, quando você se acha, quando você já se coloca aí, não consegue avançar muito, por que você não consegue avançar muito? O que seria avançar muito? Você sem sacrifício ter um salário ótimo? Isso não existe. Não tem como, entendeu? Minha filha está lá morando e trabalhando nos Estados Unidos, ainda está passando muito aperto, mas para ela conseguir chegar ao doutorado, ela se matou de estudar. E até hoje ela é invejada, mas invejada pelo quê? Pelo esforço dela? Ninguém inveja o esforço, só inveja o resultado. Então, para uma pessoa ser bem-sucedida, ela tem que se achar: não, eu vou me sacrificar aqui, mas isso vai valer lá na frente. Por exemplo, você está fazendo a faculdade, diz que está sentindo cansaço. Ela saía às 5 horas da manhã de casa, chegava às vezes às 10. Isso é cansaço? Isso é extremo. Mas foi o quê? Escolha. Para poder lá na frente, que agora ela está colhendo os frutos disso.
Então, meu amor, nada vem sem sacrifício. Você só tem que pesar assim. O que é mais importante para você? Se for concluir a faculdade com a mente mais livre, você achar que não está capaz de assumir esse cargo, você abre mão do cargo em função da sua faculdade. Mas se você se rever, se você se centrar, se você tiver um foco e saber que esse sacrifício é por um período curto e que lá na frente vai te render muito mais, você vai se obrigar a estar nesse sacrifício pensando no futuro. Agora, se você não tiver disposta a se sacrificar agora, provavelmente você vai jogando as oportunidades para debaixo do tapete e o êxito não vai vir com tanta facilidade. Então, você não conseguir avançar financeiramente, o avanço financeiro é proporcional aos nossos esforços. Você tem que fazer sim. Eu não sei bem, você já não está tão novinha assim. Mas mesmo assim de repente você começou o estudo tarde, você não teve oportunidade de estudar antes, mas nada disso tem que te desanimar. Você tem que continuar batalhando. Não conseguiu até agora? Continua, que o esforço sempre vai ser proporcional à recompensa. Vamos lá, vou embaralhar, ver o que as cartas vão mostrar nesse sentido financeiro. Olha, a carta que sai aqui é idêntica à outra. Eu não vejo, sinceramente, na sua vida, nada que sirva de obstáculo real. Os obstáculos que estão na sua vida, foi você que colocou aí e engessou esse obstáculo aí. Então aqui parece que tudo para você é mais sofrido, mas ainda aparece sim alguém que te coloca para baixo. Primeiro passo, não sei quem é, mas neutralize essa pessoa. Tem uma pessoa que tem uma influência muito negativa na sua vida. Pode ser parente, pode ser mãe, pode ser alguém que te inferiorize, que te descapacite, que esteja sempre desmerecendo as suas conquistas e que acabe com isso de te desestimulando. Então você já tem como se tivesse se impregnado na sua aura, como se eu dissesse para você todo dia: fulana, você não é capaz, fulana, você não é capaz. Ou estivesse sempre brigando com você quando você quisesse algo mais. Você tem que se desvincular dessa energia, tá bom? Porque todas as chances de você vencer você tem, mas você está rodeado de uma energia muito negativa dessa pessoa próxima, que acaba sendo quase que um zumbi, né? Porque fica ali te sugando. E com isso você já se adaptou a isso e está vivendo nesse umbral em vida aqui que eu chamo. Você tem que sair disso. Sair desse círculo vicioso. Você saindo disso, você consegue vencer. É fácil? Não, mas é necessário. Você tem necessidade de sair assim disso, porque o que aparece? Que você tem ótimas possibilidades, mas você está cercada de, cercada de derrota, digamos assim. Então você se cercou disso, agora você tem que quebrar essa muralha aí e ir adiante com outra determinação, porque assim, desse jeito, realmente não dá. Desse jeito aqui tá complicado. Você tem a obrigação de eliminar essas negatividades na sua vida, de enxergar isso, de mudar essa história. A sua terceira pergunta é a seguinte: estou na metade do curso da faculdade e sinto muita dificuldade em terminar. Não é dificuldade financeira não, mas sinto um cansaço enorme. Parece que algo bloqueia meu aprendizado. Vou conseguir terminar meu curso? Olha, você pode tomar vitaminas para te auxiliar
no cansaço físico e mental. Que eu, por exemplo, eu estava sentindo que uma determinada hora do dia eu ficava assim, meio caidinha. Geralmente é depois do almoço. Mas às vezes eu acordo assim, parece que eu não dormi o suficiente, acordo cansada. O que eu fiz? Procurei, nem fui no médico ainda, né? Negligência. Eu procurei qual seria o vitamínico mais indicado para o meu caso. Nem sei se eu acertei, mas eu li vários depoimentos de mulheres da minha idade que estavam tomando esse. E comprei esse Centrum para mulheres com mais de 50 anos de idade. Eu observo assim, como eu tomo ele, isso aí é de cada um, mas pelo que eu li e pelo que eu tô me percebendo, quando eu tô muito cansada, eu tomo e relaxo assim uma meia hora. Parece que aquilo tem um pico que eu fico disposta de novo, como se eu tivesse dormido. Enfim, aquele sono passa, aquele cansaço passa, aquele ranço passa, passa tudo. Então, se você não tiver, nem que seja um intervalo, vamos dizer assim, você não se locomove de um lugar para o outro, você tenta tomar um vitamínico, você tenta compensar alguma coisa na sua alimentação, você tenta rever algum ponto que possa te dar suporte para essa sua carga mais intensa. Porque senão você não tem mesmo, o corpo não vai aguentar. Entendeu? Mas também não tem que se desanimar, não. Vamos lá. Eu acho que quem se bloqueia é você, meu amor. Não é que eu esteja te acusando de nada, não, mas você tem que se rever, pesquisar à sua volta o que está te travando realmente. Se for alguém, como eu vejo aqui, que tem uma pessoa bem nociva perto de você, você acaba sendo vítima dessa carga negativa dessa pessoa e se fazendo de vítima. Então tem um círculo bastante vicioso e nocivo aí que você tem que romper para ser melhor sucedida. Uma boa era você escutar essa meditação da transmutação e tentar mudar o seu padrão. Não precisa nem necessariamente você participar da magia, porque às vezes você não vai ter tempo, não vai ter dinheiro, não vai ter disponibilidade, eu não sei. Mas você se obrigar a ter alguma coisa que te dê um foco. Não, eu tenho que fazer isso aqui e o restante que está à minha volta, que está me impedindo, não pode me servir de obstáculo. Eu tenho que ter as minhas escolhas do que me serve de obstáculo ou não. Os nossos obstáculos são aqueles que nós nos deixamos. Nós deixamos ser na nossa vida. Você está pecando aí porque você está se entregando com muita facilidade aos obstáculos. Embaralhando. Olha, eu vejo que você vai conseguir êxito, sim, apesar do sacrifício, tá? Porque não deixa de ser um cansaço e tal, mas se você se dedicar, você consegue êxito, sim. Tá aparecendo aqui muita insegurança para você e você tem realmente que vencer isso. Você tem possibilidade de vencer. Mesmo que, por exemplo, na faculdade, você tenha que recuperar alguma coisa, que tem alguma notícia assim desagradável em termos, não passei direto. Mas vale a pena você tentar, tá? Só que aqui continua aparecendo influência negativa. De pessoas que tentam te desmotivar ou que tem aquela crítica que não é uma crítica legal. Porque a crítica legal é você falar assim, poxa, fulano, você tá com problema. Como
que nós podemos resolver isso. Olha para dentro, olha para cá, olha para lá. Como é que pode isso ser resolvido? Agora, aquela crítica que aponta e crucifica, que é o que aparece aqui, não é legal. E você tem isso, entendeu? Então você tem que largar essa cruz. Você tem que deixar de ser a sofredora e assumir seu lado. Não, eu sou capaz, eu tenho as minhas responsabilidades, eu não vou deixar que A nem B me sugestione, me incomode, seja um obstáculo real na minha vida. As suas cartas aqui tem bem isso, que você tem dificuldade. De repente, eu não sei se na família ou no trabalho, se você se acha observada, se você tem realmente alguém radiosa próximo, mas nada disso serve de obstáculo real. Você pode usar alguma pedra, você pode usar a turmalina negra no seu trabalho, você pode usar a turmalina negra como um pingente, você pode usar um cordão de turmalina negra para tentar transformar essa negatividade, você pode usar a ametista, você pode usar várias ferramentas e você tem que ter um momento de meditação, de ouvir um áudio, de ouvir alguma coisa dessa, nem que seja na hora de dormir, você coloque 5 minutinhos antes e escute, não tem problema, para você relaxar sua mente, porque você está muito tensa, então você não consegue achar solução em nada, mas você tem as soluções, é só você ser mais prático, você não ser tão assim, não ficar tão presa, tão obstinada em uma coisa que você não consegue ver o conjunto, entendeu? Você olha para aquele ponto, você só vê aquele ponto, você não vê a volta. E o primeiro obstáculo, você já faz um obstáculo imenso. Não pode ser assim. Então, você se intimida diante dos obstáculos. Você tem que reverter isso. Possibilidade de sucesso você tem e muito, mas não se intimide. Tente mudar isso. Se você quiser fazer uma magia específica para desbloqueio, para limpeza, pode ser aquela de Iemanjá, não sei, alguma magia que você acha que vai te ajudar em desbloquear a sua mente, desbloquear isso no sentido de você se sentir mais segura, eu aconselharia assim, porque aqui você está pecando muito pela insegurança. Essa insegurança é sua, ela também está sendo induzida por alguém. Então você tem que vencer essa pessoa primeiro, tem que tirar esse obstáculo da sua vida. Mesmo que você não consiga tirar, exemplo, se eu tivesse alguma dificuldade muito grande com meu filho, eu não tenho como tirar ele da minha vida, mas eu tenho como mudar a minha postura em relação àquilo que ele me emite. Eu tenho como criar uma barreira aí. E você está precisando disso, você está precisando ser mais consciente de você, dos seus valores e ignorar mais o que vem de fora para poder que isso não te atinja tanto, para você ser melhor sucedida no que quer que seja que você se comprometa a realizar, ok? Mas não estou vendo nada aqui de impedimento real. Você tem que se amar mais, que se valorizar e que não deixar que nada que venha de fora te perturbe, tire o seu foco, a sua paz, para você poder ter realmente resultados bons, ok? Beijinho.